De volta, e a gente fala agora de organização e planejamento para evitar problemas de herança. É o planejamento sucessório que pode ajudar a preservar os bens herdados. Quem traz as orientações para a gente é o Kevin Queiroz, que é especialista em sucessão patrimonial. Kevin, muito obrigada por estar aqui com a gente. Excelente tarde para você. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. Queria que você começasse falando qual é a importância e como é que deve ser esse planejamento. Porque muitas vezes a gente deixa para fazer esse planejamento em cima da hora. Qual é o momento ideal para se pensar nisso? Perfeito. Quando a gente fala de um planejamento financeiro sustentável, o planejamento sucessório ele faz parte disso desde o início. Então, a gente sempre costuma falar que o momento ideal para planejar a sucessão foi ontem. E hoje, como não foi feito, hoje é o segundo melhor momento. Então, é um pilar necessário, ainda que seja um tema muito delicado. Não é uma das melhores conversas para se trazer à mesa, mas a gente entende que pela falta de planejamento, os custos que envolvem esse processo, os embates e conflitos familiares que podem ocorrer após a ausência do patriarca ou da matriarca, isso tem que ser lidado no pior momento possível, que é o momento do luto. Enquanto, quando a gente traz um planejamento prévio, um planejamento antecipado, a gente consegue reduzir esses custos e trazer muito mais eficiência e governança familiar. Então, a falta de planejamento pode levar até a perder dinheiro, né? Com certeza. Esse custo, ele não é pequeno. Na média, para cada R$1 de patrimônio que eu acumulo durante a vida, eu também estou acumulando uma dívida que varia de 15 a 20 centavos. Então, você imagina que um patrimônio de R$1 milhão, você vai ter um custo médio ali de R$200 mil para arcar com os custos de sucessão. Esse valor tem que estar líquido, tem que estar disponível na conta dos sucessores, daqueles que ficam para arcar com esses custos e o patrimônio poder ser acessado. Agora as pessoas confundem muito. Muita gente diz, não, mas eu tenho um planejamento financeiro perfeito. Mas existem diferenças. Planejamento financeiro, planejamento sucessório, planejamento patrimonial. Existem suas diferenças, suas especificações, né, Kevin? Perfeito, exatamente. E enquanto especialista em planejamento patrimonial na Fato Capital, nós nos empenhamos em olhar para a vida patrimonial do nosso cliente e ofertar uma assessoria 360. Então, quando a gente fala de um planejamento financeiro sustentável, no melhor dos casos, a gente vai tratar de um sistema de forma piramidal, onde nós temos a renda, a gestão da renda financeira, nós temos os objetivos, nós temos o processo de acumulação patrimonial, só que como pilar disso tudo, nós temos o planejamento patrimonial e sucessório para reduzir riscos, para trazer eficiência fiscal, economia tributária e segurança jurídica para o patrimônio familiar. Agora, não é só dividir esse patrimônio em partes iguais de acordo com a quantidade de herdeiros. Quais são os erros mais comuns que se cometem quando o assunto é esse planejamento sucessório, hein, Kevin? Na verdade, o erro mais comum é deixar para depois. É muito comum, eu acredito que a audiência aqui que acompanha certamente conhece alguém que já passou por um processo de inventário, uma família que perdeu bens, que teve que vender imóveis, teve que vender ativos às pressas para levantar o recurso necessário para custear os impostos, e a gente tem como evitar isso. Nós temos instrumentos financeiros que vão trazer essa eficiência, como o seguro em vida vitalício, a previdência privada, que vão garantir a liquidez necessária para custeio dos custos de sucessão e garantir a maior eficiência para o patrimônio familiar e empresarial. Em que situações o inventário ele pode ser mais oneroso ou até mesmo mais demorado para a família? Principalmente quando a gente vai para o judicial, quando você não tem essa organização prévia, quando você não tem os instrumentos necessários para proteção, para prover essa liquidez e que principalmente também não houve uma conversa antecipada em mesa, quando o patriarca, a matriarca chama ali os demais membros familiares que compõem a família para sentar à mesa, para discutir, para trazer de fato a governança familiar. O seguro de vida ele também faz parte desse planejamento, Kevin? Faz parte e é um dos instrumentos mais eficientes para a sucessão familiar. Diferente do que muitas pessoas pensam e às vezes tem uma experiência negativa com o produto, uma visão preconceituosa, porque muitas das vezes a gente conhece o seguro bancário, aquele produto que o gerente do banco oferta para bater uma meta e muitas vezes fala, ó, contrata aqui para bater essa meta, mas quando nós falamos do seguro vitalício, que é um instrumento de sucessão, nós falamos de algo que vai trazer a liquidez necessária, o instrumento que vai trazer a liquidez necessária para arcar com os custos sucessórios, que vai também garantir eficiência fiscal, pois é o único instrumento que ele é isento de imposto de renda e do ITCMD,
que é o imposto de transmissão, causa mortes ou doação, e com isso a gente consegue o máximo de eficiência financeira e governança familiar. Que tipo de estratégias simples as famílias podem adotar para que o processo ele não seja tão moroso, tão demorado? Perfeito. Começar a planejar de já, aquele planejamento que deveria ter sido feito no início do acúmulo patrimonial, já que ele não foi feito, é entender a necessidade, é entender que não é uma questão de se, é uma questão de quando. A gente sabe que essa conta vai chegar e que se ela não for planejada o quanto antes, ela vai ficar cada vez mais cara. O seguro de vida, por exemplo, o segurado, ao contratar as soluções, ele é avaliado pela idade. Então, quanto mais velho, mais caro se fica para se planejar. Então, se eu planejo com antecedência, eu planejo no momento certo, eu consigo trazer o máximo de eficiência, já que eu tenho previsibilidade dos custos de sucessão com base no patrimônio. Então, nós temos uma alíquota de TCMD que ela varia de estado para estado de 4% a 8%. Além disso, nós temos custos cartoriais e os honorários advocatícios, que vão totalizar ali de 15% a 20%. Com base no patrimônio, eu já sei quanto que, em média, esse custo vai ser no momento da ausência. Com o planejamento antecipado, o seguro de vida, ele permite reduzir esse custo, muitas vezes, em 50%. Então, se eu teria que pagar uma conta de R$1 milhão, eu posso pagar essa conta em 500 mil e ainda parcelar ao longo de 10 anos. Agora, Kevin, juridicamente, essa divisão, ela já vem amarrada? Ou se a pessoa que está fazendo esse planejamento sucessório, ela quiser dividir conforme ela bem entende? Tenho tantas pessoas que eu vou deixar esse patrimônio e o percentual vai ser dividido como eu entendo que deve ser. É possível? Isso pode, de repente, trazer futuramente ações judiciais por parte da inconformidade de outros herdeiros? Como é que fica uma situação como essa? Perfeito. E essa é a principal vantagem do seguro de vida, por ter características também de incomunicabilidade, de inalienabilidade. Ele é um ativo que ele não se comunica, ele também não se categoriza como herança. Ele tem característica indenizatória. Então, uma vez contratado e uma vez definido quem são os sucessores, os que vão acessar esse benefício, o valor do seguro vai direto à conta dos beneficiários e isso não se comunica ao inventário. Então, muitas das vezes, os familiares não têm nem acesso a essa informação, eles só vão receber o recurso que foi contratado pelo segurado. Já vem tudo certo, não tem nem tempo para discutir. Exatamente. Obrigada, viu, Kevin, pelas suas orientações, pelas suas informações aqui no L1. Excelente fim de semana para você. Eu que agradeço. Contem comigo, contem com a Fato Capital para ajudar cada vez mais a planejar famílias e proteger e perpetuar legados. Tá certo, até a próxima oportunidade. Olha, Alagoas registrou um aumento nos casos de chikungunya esse ano. Já são